Nunca vivemos num mundo tão maravilhoso como o nosso. Nós nunca tivemos tanta oportunidade, tantos caminhos mais ou menos pré-estabelecidos, tantas opções do que fazer, do que sentir, do que ser, do que sonhar. Com alguma frequência a gente está num ambiente e esse ambiente já é em si uma realidade aumentada de diversas possibilidades, de caminhos, de ações, de jeitos de pensar, de jeitos de construir. É importante que a gente saiba que essa complexidade toda é, na verdade, uma riqueza tamanha que a gente simplesmente precisa parar um pouco para pensar e elaborar estratégias de manuseio, de construção, de retificação ou de ratificação das coisas. Fato é que em todos os lugares, em todos os momentos, nós somos mais ou menos provocados e instigados e cobrados até a uma palavra, a um conceito que está muito em moda em todos os lugares, que é o conceito de liderança ou de agenciamento. A gente é convidado a ser líder da própria vida, empreendedor da própria vida. A gente é convidado a ser líder e empreendedor do espaço universitário, escolar, do nosso trabalho de manufatura, de produção. Nós somos convidados a sermos líderes e agenciadores do nosso contexto familiar, das nossas emoções, e a tudo isso nós chamamos de inteligência. É interessante que quando nós somos convocados e ao mesmo tempo cobrados a isso, nós não podemos deixar com que essa convocação e essa cobrança saia de um lugar qualquer que nós não sabemos qual é, mais ou menos, e entre em nós como uma espécie de mando, como uma espécie de imposição, sem compreender que tudo está hiperconectado e interconectado. Como assim? Qualquer tipo de pessoa que você seja, será e efetivará efeitos diferentes em contextos diferentes. Não existe um líder que seja extremamente enaltecido num canto, de algum lugar da produção social, e que exerça a mesma influência em outro lugar. Os modelos de liderança, as relações de liderança são interdependentes com o contexto, com as demandas desse contexto, com as possibilidades produtivas, com as possibilidades criativas desse contexto. Então, ser líder em alguma área da sua vida não corresponde a ser líder em outra área da vida. Ser um agenciador em alguma área do teu trabalho não significa ser agenciador da área do teu trabalho que é divergente dessa, distinta dessa que você atua. Aliás, empreender não significa que haverá sucesso o tempo todo. Que digam os grandes empreendedores que faliram e tiveram uma série de repercussões negativas na vida e, de repente, aprenderam com elas. É importante que, em cada momento, a gente, inclusive, entenda que o conceito mais básico do que liderança e agenciamento, esse conceito que nós também somos convocados todos os dias a sermos protagonistas da nossa vida, este conceito também não é um conceito absoluto e que ocupa todo o tempo e todo o espaço da nossa vida. Afinal, o protagonista de um filme, o protagonista de um teatro, o protagonista de um show não é o tempo todo aquela pessoa que está em cena, que está na posse da sua voz, que está na posse da sua ação. O contexto todo suporta, o contexto todo dá condições para que aquele protagonista faça valer a sua voz, a sua ação, a sua atitude, a sua imagem. É assim com a gente também. Há todo um contexto que pode nos favorecer ou desfavorecer, e isso não pode nos afetar tanto ao modo de repente, perdemos as nossas essências, perdemos a nossa crença em nós mesmos e caímos no niilismo fatal. Nós somos, sim, protagonistas, líderes e agenciadores, e em uma situação mais e outra situação menos. Em um momento mais, em outro momento menos. E é assim que a vida é. Esse rodízio de agir, de fazer, de sentir e de ser. A vida muda. A vida é movimento. A vida é o tempo todo essa transitoriedade que nós precisamos vira e mexe, apaziguar dentro de nós, para que fora de nós a gente tenha as melhores ações possíveis.